125 anos de National Geographic. Oferecimento Rolex. Um poder oculto devasta o nosso planeta. Agora é possível visualizá-lo pela primeira vez. Satélites esquadrinham a Terra e revelam o planeta com uma nova e inédita riqueza de detalhes. Esta é a Terra. Um organismo vivo e dinâmico. Como as forças ocultas da natureza se interligam das formas mais extraordinárias. E, enfim, como são capazes de preservar a vida. Esta é a forma como o mundo funciona quando visto do espaço. A Terra vista do espaço. ...450 quilômetros a oeste da África, nas águas costeiras das ilhas de Cabo Verde, os pescadores estão atarefados. A cada 2 ou 3 dias, as tempestades agitam os nutrientes presentes na água, trazendo à tona grandes cardumes de peixes. Os homens e suas famílias dependem da fartura desses mares. Um conjunto de nuvens carregadas se aproxima. Os pescadores precisam se apressar para apanhar a pesca. É a época mais quente do ano e algo extraordinário está acontecendo. Um evento que revela apenas uma parte de um ciclo vasto e muito antigo que afeta todo o mundo. Somente com a última palavra em tecnologia espacial é possível visualizá-lo. ...700 quilômetros acima, um satélite de extrema sensibilidade chamado Aqua registra uma alteração na temperatura da água. O sistema de varredura infravermelha do Aqua detecta que o oceano alcançou a temperatura crítica de 26 graus Celsius. As áreas em amarelo representam a água quente do mar, que evapora mais rapidamente. Grandes áreas de vapor absorvem o calor do oceano e o transferem para o ar. A capacidade da água de transportar energia, em breve, irá desencadear uma destruição para os desprevenidos habitantes do sudeste dos Estados Unidos. O Aqua é apenas um dos mais de 100 satélites que estão revolucionando a nossa compreensão a respeito da Terra. A cada segundo, os satélites medem, registram e transmitem vários terabytes de dados. Agora, pela primeira vez, esses dados podem ser utilizados na elaboração de um retrato digital exclusivo da Terra em ação. A Terra, como um supersistema gigantesco. A capacidade singular do Aqua de rastrear vapores de água invisíveis revela apenas a escala específica de uma parte desse sistema, a interação entre o Sol, o ar e o oceano.
Ainda que os pescadores não sejam capazes de ver, 180 toneladas de água são evaporadas a cada hora. Nesse processo é consumida energia equivalente à produção de uma pequena central de energia nuclear. Um quilômetro acima, esse vapor é condensado em forma de nuvens, liberando calor. E aumentando a temperatura do ar ao redor em vários graus. À medida que o ar é aquecido, produz poderosos ventos verticais, que elevam as nuvens até 15 quilômetros acima. À medida que a célula de tempestade cresce, o efeito da rotação da Terra, que se encontra logo abaixo, a força a girar. As nuvens carregadas se fundem em um enorme círculo. Um furacão acaba de nascer. Visto de cima, um furacão é uma das maiores centrais elétricas da natureza. Visto a partir da Estação Espacial Internacional, o furacão atravessa o Oceano Atlântico e entra pelo Golfo do México, onde águas mais quentes alimentam essa gigantesca tempestade. Os seres humanos estão prestes a enfrentar a força do Sol no oceano. O furacão libera toda a sua fúria aprisionada. Ventos de 200 km por hora são capazes de torcer um objeto de aço como se fosse papel. Casas são completamente destruídas. Essa é a consequência física da capacidade da água de reter e liberar energia. Em um intervalo de apenas 12 horas, o furacão dá um novo contorno à Louisiana. Centenas de milhares de pessoas estão desabrigadas. Os habitantes talvez praguejem contra o azar. Mas a verdade é que todos devemos as nossas vidas ao processo que produziu a tempestade. Quando o oceano se torna demasiadamente quente, o furacão se torna sua válvula de escape. Ele redistribui o calor ao redor do planeta e, com isso, ajuda a equilibrar o clima. Esse furacão, em particular, resfriou faixas extensas do Atlântico em mais de 4 graus Celsius, devolvendo o equilíbrio ao oceano.
Entretanto, mesmo um furacão de categoria 5 é apenas uma pincelada em um cenário muito maior. Essa nova tecnologia traz o espaço ao alcance dos nossos olhos e revela como tudo se encontra interligado em uma escala planetária. Em essência, são essas conexões ocultas que nos mantêm vivos. À medida que a Terra circunda o seu próprio eixo, dezenas de satélites a observam de cima e registram suas temperaturas, pressões, cargas elétricas e até mesmo os vagarosos deslocamentos das massas continentais. Essa nova forma de observar o planeta revela muitos fatos essenciais. Entre eles está o motivo pelo qual algumas partes do mundo são férteis e outras não são. Mês de junho. A humanidade começa um novo dia de trabalho. Em Nova York, os habitantes transitam sob uma temperatura de 25 graus. Uma brisa sopra do leste e a cidade se aquece ao sol. A 11 mil quilômetros dali, em Delhi, os taxistas sofrem para enfrentar uma chuva torrencial. A rapidez com que o dilúvio cai deixa as ruas inundadas em questão de minutos. Enquanto isso, visto de cima, um incêndio florestal assola o nordeste da Austrália. E abaixo dessas nuvens, o granizo maltrata a cidade de Xangai. Quando ainda não era possível observar a Terra a partir do espaço, tais eventos não pareciam ter relação entre si. Na realidade, todos eles estão interligados. O cruzamento dos dados de 5 satélites diferentes revela uma camada do sistema. A atmosfera em constante mudança que encapsula o nosso mundo. Esta incrível animação mostra em escala global como a atmosfera transporta a umidade. Avançando as imagens rapidamente, 2 segundos equivalem a um dia. O vapor é, em geral, invisível, mas agora é possível visualizá-lo. O mundo inteiro em apenas um quadro. Quando os dados são ligados a um modelo com a forma da Terra, uma nova perspectiva do nosso planeta é obtida. Todo o clima do mundo é, na realidade, conduzido por um único processo. A região ao redor do Equador recebe a maior porção da energia solar e produz a maior parte do vapor de água. Uma imensa faixa circunda o globo. Os sistemas de vapor sempre viajam na mesma direção. Para fora, em direção aos polos, conduzidos por ventos dominantes e pela rotação da Terra. No hemisfério norte, eles giram no sentido horário. Grandes espirais de vapor se estendem por 3.000 quilômetros. No hemisfério sul, eles giram no sentido anti-horário. A Terra está sempre procurando um equilíbrio que jamais é capaz de alcançar.
À medida que esses ventos carregados de vapor atingem as massas continentais da Terra, condições climáticas específicas vão sendo produzidas em cada local. Um exemplo ocorre ao final do mês de julho, no oeste da Índia. O ar quente e úmido é forçado para cima por uma cadeia de montanhas chamada de Ghats. Gigantescas nuvens se elevam. O resultado desse fenômeno é a monção. Bilhões de toneladas de água caem do céu, transformando os solos secos em planícies férteis. Na China, as monções irrigam inúmeros arrozais. Esse processo leva alimento a 3,5 bilhões de pessoas. Metade da população mundial. Em oposição do outro lado do mundo, os ventos dominantes precisam atravessar a imensa cordilheira dos Andes até alcançar o centro do Chile. A altitude elimina a umidade do ar, originando uma das regiões mais secas do planeta. O deserto do Atacama. Há lugares aqui onde jamais foi registrada a ocorrência de chuva. O vapor é uma das principais forças de manutenção da vida. Mas ele é apenas um dos componentes de um mecanismo ainda mais complexo, onde tudo se interliga. Para visualizar o próximo componente, é preciso girar o mundo e olhá-lo a partir de outra extraordinária perspectiva. De baixo, onde ele sofre a influência de um redemoinho do tamanho de um continente. Vista do espaço, a Terra é um lugar de extremos. As temperaturas escaldantes no Equador e gélidas nos polos variam em mais de 70 graus Celsius. Essas variações de temperatura conduzem o ar e a água ao redor do globo, acionando mecanismos invisíveis e inesperados de manutenção da vida. Um dos melhores exemplos ocorre nas águas frias e escuras do Oceano Antártico, a 60 graus ao sul. São os vendavais da latitude 60, os mares mais agressivos da Terra.
Aqui, tempestades e ventos persistentes açoitam o oceano com uma fúria incessante, agitando 130 milhões de toneladas de água a cada segundo. Tudo isso é impulsionado pelo movimento do calor que vai do Equador em direção aos polos. Mas esses mares severos também guardam um segredo surpreendente que afeta quase todo o mundo. Para compreender esse segredo, é preciso viajar ainda mais longe, até a parte mais ao sul do planeta. A área da Antártida é quase 2 vezes maior que a dos Estados Unidos. Ela permanece na escuridão total por quase 6 meses durante o ano. No inverno, as temperaturas podem cair até menos 80 graus Celsius. Esse lugar hostil permanece a maior região despovoada da Terra. Mas há algumas pessoas aqui. Cientistas que almejam desvendar os segredos da Antártida. Os cientistas reúnem todos os dados coletados pelos satélites no espaço para tentar descobrir a importância global deste gélido continente. Eles descobriram que existe um conjunto de particularidades que levam a Antártida a ser tão fria. Como resultado, essas temperaturas super baixas desempenham um papel essencial na manutenção de todas as formas de vida, até mesmo das abundantes florestas que se encontram a milhares de quilômetros de distância. Essas imagens foram feitas pela junção dos fragmentos de dados de 17 satélites diferentes. Observando a Antártida, eles revelam um poderoso sistema climático que circunda um continente inteiro. O enorme redemoinho é conduzido pela rotação da Terra. À medida que o ar quente e úmido migra em direção ao sul, ele gira cada vez mais rapidamente, formando um gigantesco sistema invisível, denominado jato polar. O vento implacável conduz a água do mar abaixo. Pelo Oceano Antártico passa o único paralelo no mundo que não possui terra. Como resultado, uma gigantesca corrente circular gira incessantemente. A mais forte e persistente corrente oceânica do planeta. O que faz os vendavais da latitude 60 serem tão poderosos é a combinação do vapor da água, dos ventos e do formato da Terra. O jato polar é tão poderoso que isola a Antártida do resto do mundo, evitando que o calor e a umidade cheguem ao seu interior e dando origem à região mais seca e ventosa do mundo. Aqui, as nevascas não são causadas pela precipitação que vem do céu, mas sim pelos ventos que erguem a neve do solo. Esse ar denso e congelante, que é resultado direto dos jatos polares, é capaz de resfriar o continente inteiro ao extremo. No inverno, as condições ainda mais severas desencadeiam um processo essencial para a vida, que ocorre sob o gelo.
Aqui, longe dos olhos de todos, algo extraordinário acontece e afeta o mundo inteiro. A cada inverno, são formadas em toda a Antártida 25 mil gigatoneladas de banquisas, que atingem uma área maior do que a da Austrália. Esta animação, feita a partir dos dados obtidos por satélites ao longo de 2 anos, mostra como esse continente está em constante mudança. Esta é a mais importante mudança sazonal da Terra. Ela produz efeitos profundos na vida ao redor de todo o planeta. E tudo isso ocorre devido às características físicas da água salgada. Ver esse processo em ação significa observar a Antártida sob o domínio do inverno. A noite cai. A noite mais longa da Terra. Sopra o vento catabático, conduzido pelo ar frio que desce pelas montanhas da Antártida. A rajada de 150 km/h paralisa tudo ao redor. O pinguim imperador é um dos poucos animais que permanece por aqui durante o inverno. Mas mesmo essa espécie tem muitas dificuldades de sobreviver a condições climáticas tão congelantes. Em uma remota área da costa chamada Mar de Weddell, uma série de políneas são formadas. São extensas áreas de água do mar rodeadas de gelo. Aqui, os ventos catabáticos resfriam a água do mar a temperaturas abaixo de zero. Quando a temperatura na camada superior do oceano atinge menos 1,5 graus Celsius, uma perigosa fronteira é cruzada. Agora, o comando é assumido por outra característica peculiar da água salgada. Na superfície, o mar começa a congelar. Microscópicos cristais começam a crescer e se entrelaçar. Para congelar, a água do mar precisa se livrar do sal. A água, que permanece líquida, acaba se tornando ainda mais salgada. Com isso, forma-se uma salmoura que vai pingando por entre os tubos estreitos e compridos existentes no gelo recém-formado. A salmoura é mais densa do que a água salgada comum e vai ocupando os espaços mais profundos. Essa água mais densa leva consigo o oxigênio presente no ar da superfície, levando-o para as profundezas. A formação de gelo se torna mais rápida e mais intensa. Em pouco tempo, grandes blocos de gelo liso começam a flutuar na superfície e a formar uma massa rígida. Dentro de apenas 7 dias, o microscópico processo já pode ser visto do espaço. Oferecimento Rolex.
My fascination of oceans really started at an early age. Our World Underwater Scholarship really changed my life forever. What it gave me was these one-on-one encounters with these amazing individuals. I knew then my life was going to be all about the oceans. Every day brings new promise in the Arctic. It's always that you could come around the next chunk of ice and there's going to be a new surprise and a new secret to reveal. And to bring back something that no one's ever seen before is really the Holy Grail. What's incredible about the Our World Underwater Scholarship is that now it's worldwide, and 58 people are now out there pursuing marine-related careers. Without the scholarship, I wouldn't have the career that I have now. I wanted to not waste this gift that they had given me, and I really felt I had an obligation to pursue this career and do it to the best of my abilities. Oferecimento Rolex. Agora, os sensores dos satélites e submarinos revelam que essa transformação extraordinária traz uma consequência que, embora muito antiga, é invisível aos olhos. A cada segundo, 1,5 milhão de metros cúbicos de água densa e salgada desce ao fundo do mar. Em uma incontrolável corrente vertical. Quando a água atinge o fundo do mar, ela se espalha por centenas de quilômetros, formando uma cascata por sobre a plataforma continental. Surge uma imensa cachoeira submarina, jamais vista por um ser humano. Com torrentes equivalentes a 500 vezes as da Catarata do Niágara. A salmoura, fria, densa e oxigenada, corre lenta e silenciosamente para o abismo. Essa água levará pelo menos 1000 anos para atingir a superfície novamente. Esta animação, que utiliza dados de um satélite chamado COACH, revela o que acontece a seguir. A combinação de seus dados com outras medições mostra como o escoamento da Antártida conduz a água de volta em direção ao Equador. Uma corrente estável de águas profundas e salinizadas migra em direção ao norte. A viagem dessas correntes lentas e silenciosas torna todos os oceanos do mundo mais agitados e resfriados. Esse sistema antigo regula a temperatura média da água em meio grau. Tal estabilidade possibilita que a vida floresça, protegendo-a das alterações drásticas no clima do planeta. Quando as águas mais profundas enfim retornam à superfície, juntam-se a correntes mais quentes e velozes, tornando-se mais dinâmicas. Visto do alto, o oceano se revela como uma só massa, em um incessante turbilhão. A temperatura dessas correntes superficiais varia de acordo com a energia que elas recebem do Sol. Essas variações de temperatura determinam a quantidade de vapor que será liberado no ar, além de ocasionarem alterações sazonais no continente e no oceano.
No outono, à medida que a corrente do Golfo se torna mais fria, as árvores bordô adquirem uma coloração vermelha e começam a perder as folhas. Seis meses depois, do outro lado do mundo, a corrente de Kuroshio começa a se tornar mais quente, levando as cerejeiras a florescerem por todo o Japão. Processos similares ocorrem ao redor de todo o mundo, determinando os ciclos sazonais de quase todas as formas de vida da Terra. Vistos do espaço, o oceano e a atmosfera estão intimamente conectados. Um sistema contínuo, unido por 12 trilhões de toneladas de água que flutuam por sobre o ar a todo instante. Cada tempestade, cada pequena gota de água é parte desta imensa engrenagem que impulsiona todas as atividades que formam o nosso mundo. Entretanto, ainda há mais neste mecanismo planetário do que se imagina. Ao enfrentar um dos sistemas mais violentos da Terra, a gélida salmoura da Antártida é submetida a mais uma transformação. No ponto de encontro entre o fogo e a água, algo mágico acontece. Um processo que sustenta quase toda a vida na Terra. A oeste do Peru, o mar é arrebatado por um frenesi alimentar. Plânctons servem de banquete para milhões de anchovas e sardinhas. A cada ano, milhões de outros peixes predatórios e aves marinhas migram para cá para se alimentar desses cardumes. É um dos maiores volumes de vida marinha existentes, o que também torna a área atrativa para os seres humanos. Mas isso é mais do que um local rico para a pesca. É também um dos melhores exemplos de como dois dos sistemas da Terra são capazes de interagir em prol da vida. O primeiro desses sistemas é o ciclo da água. O outro é encontrado no interior quente e borbulhante do planeta. Daqui são originadas quase todas as outras substâncias necessárias à constituição da vida. O mundo não é uma bola sólida, formada apenas de rocha, mas um círculo escaldante de líquido fundido, com uma crosta fria do lado de fora. A superfície da Terra é como o revestimento de um pingo de chuva, instável por natureza. Um terremoto de magnitude 9 atinge Sendai com uma força tão impressionante que empurra partes do Japão por 2,5 metros em direção aos Estados Unidos.
Ao mesmo tempo, um vulcão entra em erupção. Com ele, uma gigantesca nuvem de cinzas piroclásticas sobe em direção à estratosfera. Esses violentos eventos são apenas desordens locais causadas pelas correntes antigas e vagarosas de rocha fundida que circulam o tempo todo no interior da Terra, abastecidas pelo enfraquecimento de radiação no centro da Terra. A substância que vaza pela crosta fornece elementos básicos necessários para a vida. Dois sistemas, um de fogo e um de água, que interagem em diversos locais. O encontro mais importante acontece no fundo do mar. Nas profundezas do Oceano Atlântico, a 2.500 metros abaixo da superfície, se esconde uma cadeia de vulcões submarinos. Tudo é invadido pela lava e pelos gases superaquecidos. O fim de uma jornada de 25 milhões de anos, a partir do distante centro da Terra. Neste mundo acidífero e tóxico, cuja pressão é centenas de vezes mais elevada do que na superfície, ocorre a química básica da vida. Gases que normalmente evaporariam reagem vigorosamente com as águas densas e ricas em oxigênio oriundas do mar da Antártida. Os minerais quentes que percorreram o interior do planeta por tanto tempo se dissolvem na água do mar. Agora, eles reagem com o oxigênio e transformam-se em potentes substâncias chamadas nutrientes. As águas oceânicas, agora repletas de minerais vindos do interior da Terra, emergem das fontes hidrotermais. Os seres vivos lutam para poder utilizar essas águas. As bactérias são as primeiras a colonizar essas aberturas. São condições muito férteis para o desenvolvimento desses minúsculos organismos. Logo, criaturas mais complexas passam a se alimentar desses micro-organismos. Eles, por sua vez, se alimentam de si mesmos. A abundância de nutrientes é tal que uma enorme quantidade ainda sobra. Então, as correntes oceânicas encarregam-se de transportar o excedente ao redor do mundo e, ao final, eles chegam à superfície. Oferecimento Rolex. Outras correntes erodem as massas continentais do planeta e extraem minerais diretamente das rochas. De volta aos abundantes pesqueiros próximos do Peru, correntes oceânicas profundas são impulsionadas para cima, à medida que se aproximam das massas continentais sul-americanas, trazendo consigo uma grande abundância de nutrientes. Fitoplânctons, organismos vegetais microscópicos que consomem vorazmente a luz solar e a água rica em nutrientes.
o dióxido de carbono é dissolvido no ar, provendo essas minúsculas criaturas unicelulares de tudo o que precisam para crescer e se reproduzir. Agora, eles se multiplicam e transformam-se em bilhões. O que começou como uma pequena porção de plânctons logo cresce de forma exponencial e pode ser visto do alto. Em apenas 24 horas, 500 quilômetros quadrados de oceano azul transformam-se em verde. O crescimento dos fitoplânctons desencadeia um dos maiores frenesis alimentares do planeta. O surgimento similar de nutrientes ao redor do mundo desencadeia a eflorescência de mais plânctons. Os plânctons, vistos aqui como enormes faixas verdes, podem espalhar-se por até 1/5 dos oceanos do planeta. O plâncton é a base da cadeia alimentar, capaz de transportar os minerais da Terra diretamente aos bilhões de toneladas de criaturas vivas dentro dos oceanos. Os minerais que circularam pelo interior da Terra por milhões de anos agora são instrumentos fundamentais para a vida marinha. Dentro de mais 24 horas, os plânctons que não serviram de alimento submergem de volta para o abismo. Eles levam consigo para o fundo do oceano o carbono e os minerais ingeridos durante o trajeto. Os plânctons permanecem aqui por muitos milênios, formando uma espessa cobertura de minúsculas carcaças que ocupa até 1 quilômetro de profundidade. Muitos deles emergem novamente na etapa seguinte desse sistema de uma forma um tanto inesperada e fornecem as substâncias químicas necessárias para a continuidade da vida na Terra. Este processo desempenha um papel fundamental na formação dos alimentos que consumimos e do ar que respiramos. Além disso, ele abastece o mais rico ecossistema da superfície do nosso planeta, a floresta amazônica. Para saber como tudo isso funciona, é preciso visitar um dos lugares mais secos e cheios de poeira da Terra. O violento deserto do Saara. Os sistemas da Terra operam em ritmos diferentes. Alguns, como o clima, são mais dinâmicos. Outros levam muitos milênios para completar um único ciclo. A tecnologia moderna dos satélites acaba de revelar de que forma o lento e o rápido caminham juntos para gerar resultados tão extraordinários. O deserto do Saara, na África, é um território seco, mas que um dia foi verde e exuberante. Mesmo nos dias de hoje, ele desempenha um papel fundamental no ciclo de vida da Terra.
Mês de maio, o auge da estação seca. Viajantes percorrem em seus camelos uma das regiões mais perigosas do Saara, a Depressão Bodeli, um antigo mar interior que secou há 5.000 anos. O solo, chamado diatomito, é obtido a partir de detritos muito antigos de plâncton. Ele é rico em compostos de ferro e fósforo, dois elementos essenciais para todos os organismos vivos. O fato mais incrível é que esses mesmos grãos de areia irão, em apenas 6 dias, reavivar uma floresta tropical a 8.000 quilômetros de distância. Para dar início a esse processo de renascimento, é necessário que apenas um floco de diatomito seja suspenso pelo ar. O floco é fraturado em um pó fino e carregado pelo vento. Rapidamente, o ar é preenchido por mais e mais flocos microscópicos. Esta visualização, obtida através dos dados do satélite Meteosat, revela uma movimentação diária de poeira. Aqui, ela aparece como uma grande nuvem que emerge do deserto. A poeira sobe todos os dias, com precisão impressionante exatamente ao meio-dia. O que começou como um processo microscópico tornou-se uma gigantesca tempestade de poeira. Ela ocupa cerca de 100 andares de altura e centenas de quilômetros de largura. A nuvem de antigos plânctons agora sopra por sobre a África. Na costa oeste, a poeira é conduzida para cima pelos ventos dominantes. É o início de uma épica viagem pelo Oceano Atlântico. Os satélites revelam que 54.000 toneladas de poeira são transportadas por 8.000 quilômetros em apenas um dia, chegando até a Amazônia. É aqui, nestas nuvens, bem acima da floresta tropical úmida, que os antigos plânctons renascem de maneira espetacular. Os minerais presentes no pó são dissolvidos em gotículas de água. A chuva os conduz até a Amazônia. Durante a temporada de chuvas da Amazônia, a precipitação incessante espalha por sobre a floresta um total de 40 milhões de toneladas de poeira africana. O que antes eram plânctons, agora instala-se no solo e nas raízes das árvores, revitalizando a floresta.
O processo de fertilização da Amazônia pela poeira saariana permaneceu desconhecido para a humanidade até o advento de um satélite denominado Terra. O Terra possui instrumentos extremamente sensíveis, capazes não apenas de observar a migração de poeira da África até a Amazônia, mas também de medir o crescimento do dossel florestal a partir do espaço. É possível ver o que acontece quando o Sol retorna ao final da temporada de chuvas. Pela primeira vez em 6 meses, o Sol brilha diretamente sobre a floresta. O resultado é uma explosão de crescimento. Para cada folha existente, mais 3 surgirão dentro de apenas 10 dias. Uma onda verde atravessa o continente. A migração de poeira da depressão Bodele até a Amazônia é somente um dos milhares de processos similares de distribuição de minerais essenciais aos ecossistemas vivos ao redor do mundo. Os desertos, as montanhas e os sedimentos antigos. Cada elemento tem a sua própria composição e penetra na cadeia vital das mais variadas formas. Cada porção de solo ao redor do planeta depende desses processos. As grandes planícies da América do Norte, perfeitas para a produção de trigo e milho, são formadas a partir de depósitos glaciais. O delta do rio Ganges, em Bangladesh, é rico em ferro quierode dos Himalaias e é um ingrediente essencial para a cultura do arroz. Outros minerais são transportados para todo o planeta pelo ar, pela água e pelo gelo. Como consequência desse processo, as plantas tornam-se capazes de reconfigurar radicalmente o nosso planeta. As plantas não são apenas um produto da Terra. Elas configuram uma poderosa força capaz de transformar o planeta há centenas de milhões de anos. As plantas alteraram a composição da atmosfera e definiram os seres humanos, moldando muitos aspectos dos nossos corpos e até das nossas mentes. Outro extraordinário aspecto da Terra visto do espaço. Este computador mostra o movimento diário de partículas invisíveis de oxigênio e dióxido de carbono no ar. Mas essas substâncias tão essenciais para a vida não são fruto de um processo geológico, e sim de trilhões de minúsculas respirações muito abaixo. Para compreender esse processo, é preciso retornar à Amazônia. Esta floresta tropical úmida, de cerca de 55 milhões de anos de idade, é um dos mais antigos ecossistemas vivos da Terra. Sua biodiversidade é tão poderosa que ela abriga metade de todas as formas vivas da Terra. Ela abrange 6,5 milhões de quilômetros quadrados de puro verde.
Assim como a Antártida e o deserto do Saara, este antigo ecossistema desempenha um papel essencial para o ritmo de vida de todo o planeta. Aqui o processo se inicia nos pequenos orifícios presentes na parte inferior das bilhões de folhas existentes na floresta. Durante o dia, as folhas absorvem o dióxido de carbono presente no ar, convertendo-o em açúcar e liberando o gás volátil que chamamos oxigênio. Ao longo de toda a sua vida, uma única árvore é capaz de liberar milhões de metros cúbicos desse precioso gás. A Amazônia processa diariamente 1/5 de todo o oxigênio do mundo. Durante décadas, ela foi considerada o pulmão do mundo. Agora, entretanto, os satélites estão ajudando a mostrar que nada é tão simples quanto parece. O satélite Terra observou recentemente que a maior parte do oxigênio produzido durante o dia na Amazônia é reabsorvido à noite pela própria floresta. É necessário mais um passo para que o excesso de oxigênio seja liberado. A cada 24 horas, 2 milhões de toneladas de sedimentos são carregados da floresta em direção ao vasto rio Amazonas. Esses sedimentos viajam por 6.000 quilômetros em direção ao leste e chegam ao delta do Amazonas. Aqui, os plânctons presentes na água absorvem os sedimentos. Com mais luz solar e mais dióxido de carbono presente no ar, a população de plânctons explode novamente. A quantidade de oxigênio liberada pelos plânctons é tão gigantesca que pode ser vista do espaço. Metade de todo o oxigênio presente na atmosfera é proveniente dos plânctons. São essas pequeninas criaturas os verdadeiros pulmões da Terra. Os plânctons mantêm a atmosfera em um precioso equilíbrio. Esse processo possibilita a ocorrência do elo seguinte na cadeia vital. Uma atmosfera rica em oxigênio volátil possibilita a existência de criaturas mais dinâmicas e complexas, capazes de se movimentar rapidamente usando caudas, asas, braços e pernas. Na realidade, o equilíbrio dos gases no ar não apenas define o tamanho dos nossos corpos, mas também determina quase tudo o que somos. Entretanto, o oxigênio também possui um lado negativo. Sua extrema volatilidade é capaz de provocar reações violentas e incontroláveis. E a mais implacável delas é o fogo. Este intenso inferno é somente mais uma peça do complexo quebra-cabeça que é o planeta Terra. Oferecimento Rolex.
Mês de outubro. Um gigantesco incêndio castiga o território de Yukon. Em menos de uma semana, as chamas devastam 25 mil quilômetros quadrados de florestas. Ao mesmo tempo, na Sibéria, outro incêndio destrói 4 mil hectares de florestas. Tudo isso é apenas uma pequena amostra do poder do fogo ao redor do mundo. Todos os dias, a Terra é devastada por enormes incêndios, vistos aqui como milhares de pequenos pontos vermelhos. O fogo é mais um dos extraordinários sistemas da Terra e desempenha um papel essencial para o ciclo de vida no planeta. Na floresta boreal ao norte do Canadá, é possível vê-lo em ação. Essa abundante floresta de abetos guarda uma relação muito especial com o fogo. Aqui, o frio extremo mata e entorpece grande parte das árvores. Aprisionados nestes troncos, encontram-se os componentes necessários para o surgimento de novas formas de vida. Entretanto, sob essas condições, esse processo ainda levaria centenas de anos. O fogo é capaz de desencadeá-lo em uma questão de horas. A maioria dos incêndios naturais tem início a partir de descargas elétricas aleatórias oriundas do céu. Os abetos são o combustível perfeito para o fogo. Sua combustão é tão fácil e rápida que uma pequena faísca é capaz de fazê-los irromper em chamas. Dessa forma, o oxigênio volátil desfere seu golpe letal. O oxigênio quente liga-se aos átomos de carbono presentes na madeira das árvores. Isto gera mais calor, tornando mais rápida a ligação de oxigênio com novos átomos de carbono e gerando ainda mais calor. A chama se intensifica. À medida que o fogo devasta tudo ao redor, é liberada a energia solar que se encontrava armazenada no interior das plantas. Essa é a dinâmica do fogo. Observar uma chama acesa é testemunhar o poder do sol ao se libertar da vida que o aprisionou por tanto tempo. Em uma questão de horas, o que começou como uma pequena faísca leva centenas de hectares de floresta às chamas. A matéria orgânica armazenada por essas árvores durante centenas de anos se transforma rapidamente em cinzas. Estas chamas ainda eliminam da floresta os organismos mortos e doentes, reciclando-os e restituindo ao solo seus minerais. Ao observarmos o fogo desta forma, ele se torna parte de um belo processo de renascimento e regeneração.
O fogo existe desde a evolução das plantas. Ao mesmo tempo em que passaram a produzir oxigênio, elas possibilitaram a produção das substâncias necessárias à combustão. Além de tornarem possível a existência do fogo, muitas plantas também dependem dele. Os abetos, por exemplo, evoluíram de modo a desprender suas sementes no meio das cinzas que se acumulam no solo após um incêndio. Do espaço, é possível visualizar o efeito dos incêndios ao redor do mundo. Após cada um deles, o que se segue é a tendência de um novo crescimento. Os incêndios preservam a saúde e promovem a regeneração de muitos ecossistemas do mundo, evitando a sua estagnação. Os satélites revelam como o fogo, o clima, a água e o gelo se associam em prol da manutenção do ciclo vital. Tudo está interligado em um sistema muito antigo e completo. Mas isso é somente o início das descobertas realizadas pelos satélites. Eles são capazes de explorar a Terra e analisar as suas reações às influências externas. E nenhum elemento é capaz de exercer maior influência sobre a Terra do que o Sol. Durante as 24 horas que a Terra leva para realizar uma rotação, ela reage à força extraordinária do Sol. A cada dia, 170 milhões de gigawatts, que correspondem a mais de 7.000 vezes a energia consumida pela humanidade, são despejados na superfície, desencadeando uma onda incessante de atividades. Ao amanhecer, plantas e plânctons iniciam um processo de fotossíntese. Eles utilizam a luz solar na produção de açúcares e amidos, que são a base da cadeia alimentar e a principal fonte de energia de quase todos os seres vivos. A luz solar comanda o vento e o clima ao redor do globo. À noite, quando o ar se resfria, muitas chuvas são desencadeadas. Nós também fazemos parte deste ciclo circadiano e respondemos ao fluxo de energia que provém diariamente do Sol. Para produzir vitaminas na pele, as células do nosso corpo necessitam da luz solar. Até mesmo as rotas de voo revelam estreita ligação com o Sol. Durante a manhã, as aeronaves viajam em direção ao oeste para que o dia se estenda. À noite, viajam em direção ao leste para encurtar a noite. A ironia, entretanto, é que a maior ameaça a este harmônico sistema vem do mesmo lugar que permitiu a sua existência. A energia emitida pelo Sol. O satélite SDO registra a radiação ultravioleta liberada pela nossa estrela. Partículas carregadas, frações de prótons, elétrons e nêutrons são descartadas o tempo inteiro, juntamente com enormes pulsos de radiação eletromagnética. De vez em quando, o Sol descarta o que se chama de ejeção de massa coronal.
Este supercomputador mostra a corrida de uma nuvem de plasma de milhões de quilômetros de extensão em direção à Terra. Se essas partículas solares fossem capazes de atingir a superfície da Terra, produziriam mutações fatais no DNA de todas as criaturas vivas, causando sérios estragos em nosso planeta. Felizmente, a Terra sabe se defender. O nosso planeta é rodeado por um campo de força invisível chamado magnetosfera. Aqui é possível visualizá-lo em detalhes fantásticos. Estas imagens são obtidas a partir dos dados de 5 satélites sintonizados magneticamente. A rede de espaçonaves, denominada Temis, revela o campo de força constantemente bombardeado pelo Sol. O formato do campo é moldado apenas pela força dos ataques da radiação. Uma lágrima nebular de 320 quilômetros de diâmetro. Onda após onda, as partículas solares atingem a magnetosfera. A maior parte delas é desviada. Mas quando o campo é atingido por uma ejeção de massa coronal, as partículas carregadas conseguem romper a sua camada mais externa. Agora as partículas se encontram livres para avançar em direção ao planeta. O campo magnético da Terra guia a radiação em direção aos polos, dando origem a um dos espetáculos mais impressionantes da natureza. As luzes do norte e as luzes do sul. Aqui é possível visualizar a segunda camada de defesa da Terra. Gigantescas faixas de plasma formam uma corrente para baixo, circundando tanto o Polo Norte quanto o Sul. À medida que atingem velozmente a camada superior da atmosfera, elas agitam as moléculas de ar. Esse processo faz brilhar as moléculas de ar. O oxigênio irradia as cores vermelha e verde, e o nitrogênio irradia a cor azul. Uma energia capaz de modificar toda a vida na Terra é dissipada pela camada superior da atmosfera. Desta forma, o planeta tem sido capaz de se blindar durante milhões de anos contra a radiação mortal oriunda do Sol. Mas mesmo esse extraordinário aparato é somente uma parte de como a atmosfera é capaz de proteger a vida na Terra. Sistemas ainda mais poderosos existem muito abaixo, sem os quais a vida seria simplesmente impossível. A atmosfera da Terra é um recurso muito delicado. Uma fina casca azul capaz de encapsular todo o nosso mundo. Esse fino revestimento de oxigênio e nitrogênio é submetido a intensos bombardeios de luz solar e calor. Forças que, em caso de descontrole, são capazes de destruir toda a atmosfera.
A noite vista do espaço. A Terra murmura por meio dos relâmpagos. Os astronautas da Estação Espacial Internacional se impressionam com a intensidade e a frequência das tempestades elétricas que são capazes de visualizar do alto. Por que a Terra precisa dessas implacáveis tempestades? Quando o planeta é observado de cima, a resposta fica clara. A atmosfera da Terra está buscando equilíbrio. A cada dia, a força combinada de luz solar e vapor cria 40 mil nuvens. Carregadas de uma gigantesca quantidade de energia elétrica. A cada meia hora, uma nuvem de tamanho médio é capaz de gerar 100 megawatts. Energia suficiente para abastecer a cidade de Toronto durante 1 minuto. Para se equilibrar, a nuvem descarrega energia negativa para o chão na forma de um relâmpago. Ao mesmo tempo, libera uma carga positiva para cima em direção ao céu. De cada nuvem emerge uma gigantesca coluna de carga. Essa força invisível se movimenta quase à velocidade da luz em direção à camada externa da atmosfera. Esta é a ionosfera, um fino véu formado basicamente de hidrogênio e hélio. Agora, pela primeira vez, é possível ver a interação das cargas elétricas com esse campo tão rarefeito. A ionosfera atua como um condutor elétrico. Ela distribui a carga ao redor de todo o planeta. Agora sabemos que a vida seria impossível sem esse circuito elétrico global. Tudo isso se deve a uma extraordinária reação química que ocorre dentro de nuvens carregadas ao surgirem os relâmpagos. A carga elétrica no interior da nuvem vai crescendo e se torna tão forte que o ar é decomposto em íons. Então, um pequenino caminho é formado, por onde passa uma corrente elétrica. Dentro de 1 milésimo de segundo, um raio é disparado. Sua espessura seria proporcional à de um polegar humano, mas sua temperatura é 5 vezes maior do que a da superfície do Sol. À medida que cruza o ar, esse raio de energia escaldante vai destruindo as moléculas de nitrogênio. O oxigênio se liga ao nitrogênio, originando uma substância chamada nitrato. Todos os dias, cerca de 14 mil toneladas de nitrato são transportadas pelo mundo. Com a chuva, o nitrato se espalha no chão.
O nitrato é um elemento essencial para quase todas as formas de vida. Da fotossíntese das plantas, à respiração dos organismos mais complexos, o nitrato tem impulsionado as mais importantes reações químicas para os seres vivos há milhões de anos. A observação da Terra por meio de satélites revela um intrincado mecanismo que configura a vida a cada momento e impulsiona as batidas de cada coração ao redor do nosso planeta. Mas ainda falta uma parte desse sistema, que é a profunda e inegável consequência de uma única espécie animal, a raça humana. A observação da Terra a partir do espaço revelou um sistema oculto e complexo que se entrelaça em todos os níveis. Processos extremamente lentos conectam-se a outros que acontecem dentro de microsegundos. Ciclos intermináveis de morte, decomposição, regeneração e renascimento preenchem o planeta. Do poder implacável da água e da luz solar, às forças eletromagnéticas que operam ao nosso redor. Cada interação revela uma harmonia e um equilíbrio precisos. A humanidade é o mais recente fenômeno natural. Somos consequência direta de um sistema que foi capaz de criar e manter a vida por 3,5 bilhões de anos. Nós desenvolvemos inteligência. Este fato nos permitiu trazer contribuições aos mais antigos processos existentes na Terra. A humanidade transformou o planeta ao explorar o mesmo sistema complexo que a originou. Nossa capacidade de controle dos ecossistemas permitiu que nossas populações crescessem rapidamente e que nos tornássemos a espécie dominante. Hoje, é possível ver a influência da humanidade não somente em 80% do território da Terra, mas também ao redor do espaço. Agora, finalmente, começamos a entender como o nosso mundo funciona e que lugar ocupamos dentro dele. Este é um momento crucial na história da Terra. Ao observar o planeta através dos satélites, é possível ver que nos tornamos uma força global. Nós já fabricamos mais nitrato do que os relâmpagos. Lançamos mais enxofre no ar do que todos os vulcões do mundo. Emitimos mais dióxido de carbono do que toda a Amazônia. Nossas cidades produzem poeira, alavancam tempestades elétricas e afetam as chuvas. Nós temos o poder de impactar em grande parte dos ciclos da Terra. Vista do espaço, a influência da humanidade pode ser considerada um processo natural. Os gases liberados por navios, aeronaves, carros e usinas de energia são efeitos causados por um animal que a própria Terra produziu. Entretanto, há uma diferença fundamental. Ao contrário do vulcanismo, dos movimentos das correntes oceânicas ou do oxigênio liberado pelas florestas e pelos plânctons,
nós possuímos o dom do livre-arbítrio. Os satélites, além de nos permitir compreender o impacto que causamos no mundo, nos ajudam a tomar decisões conscientes acerca do consumo contínuo dos recursos do nosso planeta. Nossos olhos no espaço estão nos ensinando a manter o equilíbrio capaz de sustentar o mundo natural.